Tá difícil de lembrar as coisas, gente? Tá difícil de se concentrar o suficiente para lembrar do que você acabou de fazer? Tá difícil de daqui a 2 semanas lembrar o que você leu num livro hoje? 2 semanas? Imagina se você está com dificuldade para chegar no fim de uma página e já não conseguir lembrar o que estava escrito no início. Será que você tem algum problema mais grave no cérebro ou pode ser algo mais tranquilo? Vamos continuar aqui para saber o que você tem. Se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus bambus. Perda de memória, né? Dificuldade de memorização é uma coisa complicada. Então vamos lá, perder as memórias do passado é algo muito difícil, perfeito? Uma vez que você adquira memórias, elas estão distribuídas no cérebro como um todo, você precisa perder grandes partes do cérebro para ter perda de memória desse tipo. Então esquecer as coisas que você já aprendeu é muito difícil. No entanto, a perda da capacidade de aprender coisas novas, né? Essa é bem mais comum. Na verdade, é durante o sono que a gente guarda tudo que a gente aprendeu durante o dia. Então, se você teve um dia de grande, intensa atividade de aprendizado, você só vai gravar isso direito a longo prazo se tiver uma noite de sono boa. Por isso que não faz o menor sentido, por exemplo, você passar a noite inteira tentando estudar para lembrar melhor das coisas depois. Não vai dar certo. Porque perdeu a noite de sono, você não vai gravar o que aprendeu durante o dia. E você está desperdiçando não só a noite de sono, como tudo que você se esforçou para aprender naquele dia. Então, ó, dica número 1 para uma boa memória é tentar dormir bem de forma regular. Procure o seu médico especialista em sono, né, para manter o seu sono em paz. A outra é a seguinte: uma certa dificuldade de concentração faz com que a pessoa não lembre das coisas. As memórias, elas vão ser gravadas de noite durante o sono através do grau de intensidade emocional que aquela memória tem. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais carregada de emoção for uma memória, maior a chance de você lembrar dela a longo prazo. De tal forma que, se você bateu o carro há 10 anos atrás, você vai se lembrar se estava de manhã, de tarde, de noite, a roupa que você estava usando, a cor do cabelo do carro da pessoa que você bateu. Você vai lembrar qual é o carro que você estava usando, qual era o carro em que você bateu, e se bater em você também, ou por medo, ou por raiva, né? Frustração de ter passado por aquele momento. Mas muitas vezes a gente não lembra o que comeu na terça-feira da semana passada, porque comeu com pressa, saiu correndo para outro lugar, não vai lembrar o que comeu. Perfeito? Se você come todo dia a mesma coisa, tudo bem, você vai lembrar, mas a maioria das pessoas acaba tendo esse tipo de dificuldade. Não adianta você tentar se focar em algo na sua vida que não está envolto em emoção e tentar se lembrar disso a longo prazo. O medo, a ansiedade em especial de ir mal, por exemplo, numa prova, faz com que você tente se concentrar um pouco melhor. Aquilo que é um mistério para você, tenta ser elucidado. Então vai tentar estudar, às vezes você não gosta, por exemplo, de matemática. Vai tentar estudar matemática, poxa, se não tivesse o medo de ir mal na prova e ter que repetir aquilo, talvez você não tivesse a motivação suficiente, né? A emoção necessária para gravar os conceitos matemáticos a longo prazo. Na medicina, né? Se você estiver estudando o cérebro, por exemplo, as múltiplas partes do cérebro, se você não estiver ansioso o suficiente para uma prova, você não vai lembrar daquilo. Claro que, vou dar o exemplo da medicina, vai ter gente que gosta de cérebro, vai ter gente que gosta de rim. Quem gosta de rim vai ter uma facilidade maior com as matérias relacionadas ao rim. E quem gosta de cérebro vai ter uma facilidade maior com as disciplinas, né, relacionadas ao cérebro. Mas uma pessoa que é muito ansiosa, que tem o transtorno de ansiedade, ela está sempre tão nervosa com as coisas que geram ansiedade para ela, que muitas vezes ela não consegue se concentrar numa leitura que ela precisa fazer. Perfeito? Então, o filhinho está doente, a mãe está doente, o pneu está furado, a formiguinha está subindo a árvore. Deus sabe o que a pessoa está pensando, porque o ansioso está sempre tentando pensar 35 coisas ao mesmo tempo, né? 40, 50. E aí ela vai lembrar das coisas que geram ansiedade, mas o que ela está passando os olhos para tentar ler, ela acaba não lembrando. E aí fica com essa queixa, né, de olha, eu não consigo memorizar bem, não consigo memorizar bem. É muito comum no transtorno de ansiedade. Aí você vai encaixar com outras coisas, né? A pessoa tem dificuldade para começar a dormir, porque não fica pensando demais antes de dormir, briga com todo mundo, muito nervosa, muito explosiva, ou até uma pessoa que é quietinha demais e guarda todas as emoções para ela. São personalidades diferentes de quem tem um transtorno de ansiedade. Então, ter uma personalidade ansiosa não é doença, mas se você está perdendo
a capacidade de memorização de tão ansioso que você é correto buscar um psiquiatra, um neurologista, alguém que seja especialista na área mental para fazer um tratamento legal. Mesmo um clínico geral consegue te ajudar, pelo menos nos casos mais leves e moderados. Perfeito? Não deixe de buscar tratamento. Então, as doenças que causam perda da memorização, como uma destruição das áreas geradoras de memória do cérebro, são um pouco menos comuns na juventude e vão se tornar mais comuns na terceira idade, depois dos 65 anos mais ou menos. Então, as famosas, doença de Alzheimer, demência neurovascular, doença de Pick, são nomes de doenças que machucam o cérebro a ponto de a pessoa perder a capacidade de memorização. Uma pessoa que já era ansiosa no passado, ela costuma ficar ainda mais ansiosa nessa época, perfeito? Mas em geral, quem tem a doença de Alzheimer não reclama do sofrimento. Ela pode até perceber a perda de memória, mas em geral não reclama disso, são as outras pessoas que percebem. Se é você que está percebendo a sua dificuldade de memorização, não é certo que você não tem doença de Alzheimer, perfeito? Mas é improvável. Na minha experiência aqui dentro de um consultório, o que eu vejo é que a pessoa que tem, fala, nossa, eu estou com uma dificuldade muito grande de memorizar. Em geral não tem a doença de Alzheimer, perfeito? Não é que não precisa de tratamento. É que o tratamento é um pouco mais light, muito mais tranquilo. Você precisa do tratamento do transtorno de ansiedade, muitas vezes. Você precisa melhorar o seu sono, perfeito? Na doença de Alzheimer, hoje em dia a gente tem tratamentos específicos para melhorar a performance, a capacidade intelectual da pessoa, para melhorar a memorização dela. Então, mesmo nesses casos, tem que procurar ajuda para fazer um tratamento correto. Então, gente, se sua queixa é perda de memória e você está com 25 anos... Não que não possa ser um dano cerebral, perfeito? Às vezes você teve um acidente, meningite grave, algum sangramento cerebral. Isso vai deixar você com perda de memória. Mas, se você é uma pessoa muito ansiosa ou dorme mal, essa provavelmente é uma explicação melhor. Corre atrás que tem tratamento. E se você tem mais de 65 anos, a gente precisa ver várias coisas. Se você é hipertenso, diabético, não está tratando direito, seu cérebro está sendo machucado pela hipertensão, pelo diabetes. Se você foi tabagista durante muito tempo ou ainda fuma, perfeito? Porque às vezes até improvável, o fumante morre mais cedo. Mas enfim, se você ainda fuma, é hipertenso, diabético, você pode estar com o cérebro todo machucado por causa da hipertensão e do diabetes. Isso não machuca só o coração, machuca o cérebro também. E a gente precisa consertar o mais rápido possível. A própria apneia do sono pode levar a microlesões cerebrais. Então, lesões bem pequenininhas do cérebro, parecidas com a da hipertensão, do diabetes, apesar de que em menor monta, e levar a pessoa a ficar mal. E aí você tem a apneia do sono, que faz detonar o sono, e ainda tem os machucados no cérebro, a memória vai para o espaço mesmo. Perfeito? Tratar a apneia melhora bastante a memória. Então, corre atrás. Combinado, gente? Não esqueça de procurar seu médico. Um abraço.